Olá, meus amigos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. Para mim, de certa forma, é um prazer poder estar com vocês, mesmo distante. Ainda assim, com saudades de vê-los e de estar com vocês, mas devido a esse tempo que nós estamos passando, então nós vamos fazer esse encontro dessa forma virtual mesmo. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam se protegendo, mas ainda assim com a visão do Reino de Deus para todos nós. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Quando o Roberto disse, Edgar, tu podia dar uma palavra para nós? Eu disse, claro, vai ser um prazer. E a metáfora que eu quero usar é que muitos de vocês, provavelmente, eu acho que todos, devem conhecer carro. Mesmo que você talvez não dirija, mas você deve conhecer um automóvel. E a ideia do automóvel, pelo menos o meu é assim, e eu acho que a grande maioria dos automóveis é assim, tem um para-brisa enorme e um espelho retrovisor bem pequeno. E a ideia é que quando nós dirigimos rumo ao destino que nós traçamos, nós temos que ter um para-brisa grande para observar o que está na frente e um espelho retrovisor pequeno para que a gente possa só rapidamente cuidar aquilo que aconteceu lá atrás ou a aproximação de um carro que futuramente pode se aproximar da gente. O que eu acho que às vezes nós, igreja, perdemos essa noção é que no meio de situações como essa pela qual estamos passando, às vezes nós corremos o risco de ter um para-brisa pequeno e um espelho retrovisor grande. Nós estamos observando o que aconteceu, nós estamos observando o que passou, nós estamos observando todas as situações que passaram e estão acontecendo e às vezes nós esquecemos de olhar para frente. E é para lá que Deus pede para que a gente olhe. Então, nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, mas bem especificamente Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 a 4. João, ele está narrando o que acontece lá no céu. Então é isso que eu chamo que para nós igreja é o nosso para-brisa. Nós estamos contemplando aquilo que virá. Então dentro da dinâmica de Apocalipse, capítulo 1, João apresentou Jesus na sua magnitude. Capítulo 2 e 3 são recados que esse Jesus magnífico tem para as igrejas que estavam habitando na região da Ásia Menor, mas também nós hoje. Capítulo 4, João vai representar o céu então e o trono de Deus, aquele que está sentado no trono. E o capítulo 5, ele vai abordar um céu diferente. Então imagina aí agora essa visão narrada em Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Então eu vi a mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com os 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chorem. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui então nós temos uma visão do céu. João está mostrando, ele mostrou no capítulo 4, Deus num trono cercado de pedras preciosas, como se fosse um mar de vidro, sendo adorado no céu. E de repente, esse Deus que está sentado no trono, ele levanta um livro selado. Naquela época, livros não eram assim como a gente conhece. Livros eram rolos, né? E selados com cera. E é interessante que, na antiguidade, você só poderia romper o selo se você era o destinatário daquilo. Então, talvez a gente vai fazer algumas perguntas, como, por exemplo, puxa, o que significa tudo isso? Tudo isso significa para que nós estejamos tranquilos. Por quê? Porque aquilo que Deus tem preparado para nós
não importa se vai haver Covid, não importa pelo que passamos, está preparado para nós. Então a ideia de que tem um trono no céu já nos dá a ideia de que nós não fomos abandonados à deriva por Deus. Deus está no controle, Ele ainda governa. Ele está sentado no trono e Ele é o rei de tudo o que acontece debaixo da terra. Então, quando acontece algo como, por exemplo, esse Covid-19, nós não precisamos ficar necessariamente desesperados, porque ainda está debaixo da autoridade de Deus todo esse processo. Então, nós confiamos nele. Então, é aí que eu digo que o nosso para-brisa precisa ser maior do que o nosso espelho retrovisor. E aí, então, nós vamos agora adiante, continuando essa carreira que nos foi proposta, sabendo que Deus está no controle. Outra coisa interessante é que esse Deus levanta um livro. E talvez a pergunta fica, o que é esse livro na mão de Deus? Esse livro na mão de Deus nada mais é que todo o desenvolver da criação. Desde quando ele disse, haja luz, até o fim da humanidade, quando ele fizer novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22. Esse rolo, esse livro, é tão somente o destino de toda a sua criação, que foi criada de forma soberanamente pura. Houve a entrada do pecado em Gênesis 3, mas há também um processo de restauração. Então, no fundo, esse livro é a história da humanidade. Mas não só a história triste, é a redenção da humanidade. Então, esse livro, ele é tudo aquilo que Deus planejou. Esses selos, então, significa que tudo está definido, que tudo está destinado. E o único capaz de abrir o selo, então, é aquele para quem esse livro aponta. E é por isso que, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento apontava todo ele para Cristo. Quando Deus faz um jardim no Éden para que o homem habitasse, a ideia é que Deus tivesse um relacionamento com o homem. Mas esse relacionamento foi rompido pelo pecado e Deus não foi pego de surpresa. Ele tem um plano preparado. Então, desde que Deus agora pega a nação, pega um homem chamado Abraão e vai trabalhar com depois Isaac, vai trabalhar com Jacó, aí vai fazer uma nação chamada Israel, vai dar para essa nação a lei, vai dar para essa nação festas para guardar e lembrar-se dele, vai tirar essa nação do Egito e levar ela de forma soberana para a terra de Canaã. Se estabelece essa nação na terra de Canaã por meio de Josué. Há todo um processo que Deus está trazendo a salvação aos homens. E é interessante que tudo isso aponta para Cristo. Abraão aponta para Cristo. Noé aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. A marcha de Israel no deserto e os sacrifícios que eles deveriam fazer apontam para Cristo. Então agora, por isso que ninguém havia sido encontrado digno de abrir os selos. Nem quem está no céu, nem na terra, nem debaixo dela. Porque o destino soberano de toda a criação repousa nas mãos de Cristo. E é por isso que naquele momento, então, João vai começar a chorar e dizer, puxa, se não tem ninguém para trazer a criação, a sua restauração plena e total, então nós estamos perdidos. E aí então entra o versículo 5, então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E ele conecta Jesus com todo o Antigo Testamento. Ele é o leão da tribo de Judá, filho de Jacó, e ele é a raiz de Davi, o rei que Israel mais pôde identificar com Deus. Então agora, é legal que esse leão da tribo de Judá vai abrir os selos, mas olha o versículo 6 que diz assim, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, era um cordeiro que parecia ter estado morto. Então, esse cordeiro que parecia ter estado morto era o único digno de abrir os selos. Porque Cristo, quando morre, ele agora não só nos torna possível de sermos justificados, como também agora, a partir desse processo, quando ele diz está consumado, Cristo agora vai receber o livro, porque é nele que está e que repousa a restauração de todas as coisas dentro da criação. Então, só Jesus pode conduzir a história ao seu significado pleno. Só Jesus pode trazer agora de volta a glória da criação de Deus. Aquilo que antes era incapaz de acontecer por meio de nós mesmos. Ninguém, além de Cristo, é capaz disso. Então, lá no céu nós tínhamos todos os anciãos, nós tínhamos Abraão, nós tínhamos Jacó, temos Adão, temos todo mundo. E ninguém foi encontrado digno, somente Cristo, de fazer isso. Então, de certa forma, aquele choro que João tem, ele é sim para nós desesperador, porque é um desespero diante de toda a história humana, é um desespero diante de todas as catástrofes, naturais que já aconteceram, é um choro diante de todas as pessoas que já morreram por meio de guerras e violência, é um choro diante da corrupção humana sobre a terra, é um choro diante de todas as doenças e pestes que já assolaram a humanidade, é um choro diante, talvez, da grande epidemia de drogas que nós vivemos no mundo todo, diante da perversidade humana, talvez o choro diante daquilo que parecia ser o triunfo do mal, mas nós temos um cordeiro que parecia ter estado morto, que é digno de levar a história até o seu fim glorioso. Então ele é o único que venceu e tem poder e autoridade. Apocalipse trabalha com algumas linguagens simbólicas, e aqui nós vemos que Jesus tem 7 chifres. Você diz, como assim esse cordeiro tem 7 chifres? Chifre em Apocalipse significa força, 7 plenitude. Então Jesus tem toda a força. Também ele tem 7 olhos, significa que Jesus vê todas as coisas. E dele também brota 7 espíritos, ou seja, ele tem toda a autoridade espiritual. Então Cristo é o único capaz de nos levar até a gloriosa cidade que Deus vai trazer em Apocalipse 21 e 22. Então, Cristo é o único que venceu. Qual é o resultado disso? O resultado é que nós não podemos ficar agora atordoados com tudo que acontece na nossa sociedade. Nós devemos sim confiar e descansar nesse cordeiro que parecia ter estado morto, mas que é o único digno de abrir os selos. Nós temos certeza e confiança da sua vitória e oramos por ele, e oramos por isso. E é por isso que quando os anciãos veem a vitória do cordeiro e o início do abrir dos selos, eles queimam incensos que são as nossas orações dirigidas a esse cordeiro. Então, de certa forma, nós estamos participando disso tudo lá no céu, com nossas orações sendo entregues exatamente na mão daquele que é o único capaz de receber as nossas orações. O Cordeiro, o Cristo. Então, isso nos leva a confiar que Deus iniciou um processo de restauração, primeiro com um cordeiro que foi usado pelo próprio Deus para tapar o pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram no Éden, eles tentaram se cobrir com folhas e aquilo não foi considerado correto. E a primeira criatura que morre no Éden é um carneiro, no qual Deus vai cobrir a vergonha que estava com Adão e Eva por causa da sua nudez. Então o homem é incapaz de produzir por si mesmo algo que agrade a Deus, mas Deus providencia isso. Também quando Isaac é pedido em sacrifício,
ele é substituído por um cordeiro. Nós também temos que lembrar que na Páscoa, a morte do primogênito era substituída por um cordeiro. Israel, quando tinha que fazer o sacrifício, todo israelita que tivesse temor a Deus no seu coração, entregava ao sacerdote um cordeiro para limpar o seu pecado. Em João, capítulo 1, versículo 29, o próprio João Batista identifica Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a nossa vitória repousa nesse cordeiro que parecia ter estado morto. Não há outra forma de nós vivermos. Esse é o nosso para-brisa. O cordeiro venceu. E tudo que vamos fazer é andar na direção desse cordeiro que está lá no céu, com toda a capacidade de abrir os selos e levar a nossa história até a nossa redenção total e plena. Ninguém mais é capaz disso. Então, meus amigos, eu sei que estamos passando por momentos difíceis. Estamos tendo privação de companhia, de comunhão, estamos tendo privação financeira, estamos vendo os preços cada vez mais altos, estamos vendo pessoas morrendo todos os dias nos hospitais, e talvez o nosso contexto seja de parar de olhar para o para-brisa. Mas eu quero te convidar, a todos vocês da Aliança de Porto Alegre, e não só vocês, mas todos nós, a olharmos para o Cristo que está lá, levando toda a redenção de toda a criação e a nossa também diante de Deus. Esse é o futuro que nos espera. Então, diante disso, Deus continua com a sua agenda. O coronavírus não mudou a agenda de Deus. Ele apenas faz parte de um processo pelo qual Deus está conduzindo tudo. Porque nunca esqueçamos, Ele ainda está sentado no seu trono. O mundo tem um rei, e esse rei é Deus e o Cordeiro. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, Santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, Santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres.
Então eu quero nesse momento agora orar junto com você. Nós possamos orar e possamos confiar que tudo isso vai passar. E chegaremos em um momento em que Deus enxugará todo choro e toda lágrima. Senhor Deus, nós agradecemos. Agradecemos porque temos a esperança. Tu não nos deixaste sem esperança. E podemos com isso, então, saber que Tu estás conduzindo nossa vida para mais perto de Ti. Como? Por meio daquele cordeiro, que parecia ter estado morto, mas que é a nossa vida. Aquele que é o único digno de abrir os selos. E é isso que nós entregamos. Em nome de Cristo. Tudo isso. Amém. Então, meus amigos da Aliança de Porto Alegre, eu espero que vocês tenham tido o privilégio de olhar um pouquinho melhor para esse Deus e eu espero que em algum momento a gente possa voltar a se encontrar. Um grande abraço para vocês todos.